Fala moçada, beleza? Tranquilo? Estou aqui para mais uma videoaula de Sociologia. Hoje nós vamos falar de diferentes sociedades, diferentes formas de trabalho. Vamos fazer uma análise das divisões de trabalho no contexto da história e também vamos refletir um pouco sobre a visão de alguns clássicos, como Karl Marx, como Durkheim, sobre o entendimento em relação ao trabalho. Peço que vocês relevem se escutarem uns barulhos de fundo, cachorro latindo e tal, porque está bastante agitado aqui o bairro hoje, Tá, como que a gente pode definir o trabalho? Qual que é o contexto de trabalho? O trabalho é o expediente que modifica o homem, ou seja, ele modifica o homem, ele modifica a sua essência, ele modifica a natureza, como nós já vimos em outras aulas. Quando coletivo, existe a partir de diferenciações individuais para modificar uma dada sociedade. Então, dentro do contexto coletivo, cada um tem uma função, tem uma especialização, tem as diferenciações individuais e essas diferenciações servem para modificar a sociedade. Muitas vezes, o trabalho é visto como castigo. E é muito importante a gente recordar que nem todas as pessoas trabalham. Isso é muito importante. E mais importante ainda é a gente lembrar que, na maioria das vezes, são essas pessoas que ficam com a maior parte do lucro. Então, são as pessoas que detêm os meios de produção, são os grandes empresários. Na maioria das vezes, não são todos, evidentemente, tá, pessoal? Não quero aqui ser marxista demais em meus pensamentos, mas pegando aí uma contextualização mais pós-moderna, mais contemporânea, existe sim aquelas pessoas que vivem, sobrevivem de lucro, de renda e acabam lucrando muito mais do que aqueles que trabalham. Na Grécia Antiga, por conta da predominância do uso do trabalho escravo, o ócio era valorizado por homens com posses materiais suficientes para possuírem vários escravos. Esses homens podiam se dedicar a trabalhos mais intelectualizados, promovendo a participação dos debates. Seria o que nós conhecemos como a classe dos políticos. Dessa forma, o ócio era visto pelos mais abastados, pelos nobres, como algo positivo, em detrimento dos trabalhos braçais. Então, os trabalhadores eles não poderiam participar dos debates. Os debates eram chamados de políticos porque eles eram realizados na polis. Polis era o nome que dava para as cidades gregas. No centro dessas cidades gregas tinha a ágora. A ágora era um centro onde as pessoas se encontravam, onde os nobres se encontravam, para poder debater situações relacionadas à sociedade. Então o ócio era muito bem visto pelos mais abastados, pelos nobres, pelas pessoas que tinham muito dinheiro. Já o trabalho era visto como sendo de pessoas escravas. Vamos entender um pouquinho sobre a diferenciação social, sobre o trabalho, dentro da perspectiva histórica, sobre as várias formas de trabalho dentro de um contexto histórico. E para começar, nós vamos refletir sobre a questão religiosa. Desde o início da socialização do homem, desde os primórdios da humanidade, a religião vem exercendo um papel muito importante na definição de regras de convívio coletivo, pois foi graças à crença na existência de seres mais poderosos, criadores do universo e da vida humana, daí o contexto da religião. É muito importante nós entendermos esse contexto da religião, que ela sempre foi muito importante, porque o homem sempre precisou de um equilíbrio para entender a sua origem, para onde ele vai. E toda essa ideia colocou em destaque os comunicadores. Então, era chamado para ser os líderes religiosos aquelas pessoas que tinham facilidade de comunicação, facilidade em transmitir essa mensagem. Entendendo dessa forma, tais homens não deveriam consumir o seu tempo com tarefas do dia a dia, devendo ser suprimidos em suas necessidades por outros membros da comunidade. Ou seja, pessoal, todas as suas necessidades de trabalho, todas as suas necessidades pessoais, outras pessoas deveriam fazer. Então, essas pessoas não poderiam trabalhar. Eu falei a palavra suprimido de maneira equivocada, a ideia é a palavra suprida.
A questão da defesa também sempre foi bastante importante, porque desde que os homens passaram a se estabelecer em áreas ecúmenas, em áreas que tinham bastante recursos, outros homens passaram a se interessar por esses espaços. Outros homens que estavam em outras áreas anecúmenas, em outras áreas que não tinham tanta fartura de recursos, né? Eles procuravam invadir essas áreas para poder roubar esses recursos. Isso gerava disputas frequentes por domínios territoriais. E aí surge a figura do guerreiro, pessoal. Surge a figura daquele que vinha para defender essa sociedade. Então, dentro do interior dessa sociedade sedentarizada, desenvolveu a necessidade da preparação militar. Alguns homens deveriam dedicar o seu tempo a atividades de preparação para a guerra, sem se envolverem com afazeres domésticos, como o trabalho ou a agricultura, a criação de animais. Nada disso era decente para os homens guerreiros, porque eles tinham que estar se preparando, confeccionando armas, se preparando fisicamente, para que, num determinado período em que tivesse uma guerra, uma tentativa de invasão de território, eles estarem preparados para defender. Tá, mas aí então, pessoal, como que essa pessoa ia se alimentar? Os outros, dentro da sociedade, os outros homens, as outras pessoas dentro da sociedade, iam suprir as necessidades desses guerreiros. Então surgem aí as primeiras organizações militares. A atividade militar torna-se, então, um elemento fundamental na organização e ordem do espaço. Assim como o religioso. O religioso, ele definia as regras, ele mantinha as pessoas calmas, né? E os militares cuidavam da defesa. Se observa, então, que passa a ter uma divisão hierárquica dentro da sociedade. Assim, todo o trabalho braçal ficava restrito aos que não eram guerreiros, aos que não eram religiosos, aos que não eram nobres. Então, formava a divisão de classes na sociedade antiga. Você tinha os sacerdotes, tinha o guerreiro, tinha os nobres, tinha os trabalhadores, aqueles que se ocupavam do trabalho braçal. Surge então, pessoal, mesmo nessa sociedade antiga, né, surge aí a apropriação do trabalho alheio, porque essas pessoas, tanto religiosos como guerreiros, como nobres, elas colhiam os frutos do trabalho que elas não faziam, ou seja, dos trabalhadores braçais. Vamos entender um pouquinho sobre a questão da coerção física e da coerção moral, né, em diferentes formas de trabalho. Quando a gente fala em coerção física, lembra muito a questão do militarismo. A coerção moral, ou a ordem moral, vem da ordem religiosa. As duas denotam formas de coerção para os trabalhadores. Entendendo a essência do trabalho, nós podemos entender que o trabalho, como forma de produção material, né, dignifica realmente o homem. Porque se o homem trabalha, se ele lavra a terra, se ele produz, se ele coleta o seu próprio alimento, ele passa a ter direito a esse alimento, porque é o fruto do seu próprio esforço. Se ele cria, se ele domestica animais, plantas, se ele constrói aí uma casa, aquela casa, por excelência, tem que ser dele, né? Essa é a ideia, é a essência do trabalho. Eu tenho direito aí ao meu crescimento, ao meu enriquecimento, porque eu trabalhei para isso. Essa é a essência do trabalho. Mas a grande questão que nós devemos considerar é a apropriação do fruto desse esforço. Não há possibilidade de apropriação dessa produção sem coagir o trabalhador. Ou seja, tem aquelas pessoas que coagem, seja de forma física, seja de forma moral, né? Ou seja, o trabalho ele passa a ser imposto e alguém passa a lucrar em cima desse trabalho sem ter trabalhado. Olha só o que diz o texto. A apropriação do esforço alheio para enriquecimento próprio pode ser entendida analisando grupos e sociedades diferenciadas. Existe sempre uma relação entre o dominador e o dominado em um grupo social. E aqui eu vou trazer para vocês uma citação direta da professora Neide Esterci. Do ponto de vista conceitual, pode-se tratar as situações referidas como escravidão, servidão
ou trabalho escravo às relações de dominação. Mas falar em dominação pressupõe que algum tipo de legitimação seja atribuído ao dominante, tanto por parte dos dominados quanto por outros da sociedade. A legitimação se expressa em atitudes de consentimento e está condicionada a um esforço constante dos dominadores no sentido de obter consentimento dos dominados. A dominação implica ainda o cumprimento de obrigações mútuas, mesmo que desiguais, e o respeito a limites estabelecidos. A violência tem que estar, de alguma forma, sancionada pelas regras sociais. Aqui a professora Esterci, a professora Neide Esterci, ela fala muito sobre a questão da imposição do trabalho, sobre a questão da escravidão ou sobre a questão do regime de servidão. Em algumas sociedades, esses dois regimes, eles passam a ser sinônimos. Mas independente de ser escravo ou de ser servo, existe aí uma legitimação do trabalho forçado no decorrer da história e, por incrível que pareça, pessoal, até nos dias de hoje, né? Olha só, nós podemos entender que a compulsão por trabalho escravo ou servil, está associada a um discurso que legitime o tipo de trabalho por quem não trabalha. Se houver resistência por parte de quem trabalha, sanções físicas, punições, devem ser prescritas por tais princípios. Nós podemos observar na escravidão do Brasil. Foi muito comum o castigo físico. Foi muito comum muitas pessoas proprietárias de terra, muitos empresários, muitos nobres, né, se valerem do esforço do trabalho dos escravos. Eles enriqueciam enquanto os outros trabalhavam. E nessa parte agora, pessoal, nessa sessão, nós vamos entender, né, a diferença entre o trabalho escravo ou o trabalho servil nas sociedades tradicionais. Então, se há um escravo ou servo, há sempre um senhor. O que diferencia o escravo do servo, né? Ou seja, eles têm muitas coisas em comum, que é a questão da subordinação. Mas nós vamos entender o que reside, né, o que diferencia um do outro, o que diferencia a condição escrava para a condição servil. Alguns autores afirmam que há diferença entre os dois, então vamos entender. A ideia está na questão da propriedade. O escravo, por exemplo, ele é considerado um animal que fala. Isso nos termos da escravidão romana, né? Um objeto, uma propriedade assim como as ferramentas, os animais domésticos, né? Uma propriedade que faz movimentar ferramentas e principalmente uma propriedade, né, que manifesta o esforço do trabalho para uma propriedade de alguém. Já o servo, ele possui autonomia sobre o seu corpo. Então, entenda aí, o escravo, ele não é dono nem do seu próprio corpo. Até o seu próprio corpo pode ser utilizado de qualquer forma, tá, pelo seu senhor. Já o servo não, ele possui uma autonomia sobre o seu corpo, devendo ser tributário ao seu senhor. Mas não é propriedade desse. Os servos, apesar de não serem propriedades do senhor, eles têm uma relação de subordinação muito forte. Mas eles não podem ser apropriados, pelo menos não o seu corpo, pelo menos não sem o consentimento destes, né, pelo seu senhor. É claro que quando você vai estudar a história, você percebe que havia muitos usos e abusos por parte dos nobres em relação aos servos, né? No mundo antigo, existiram as duas modalidades de trabalho compulsório. No Oriente, foi mais comum a escravidão coletiva, né, também conhecida como servidão de Estado, enquanto que no Ocidente a forma de trabalho mais utilizada foi a escrava mesmo. Naquela região ali do Oriente Médio, da Europa, até chegar nas colônias, era muito comum ser utilizado escravos. Se estudar a sociedade grega antiga, a sociedade do antigo Império Romano, você percebe que a escravidão era bastante comum. Mas se você olhar aí a sociedade mais antiga, como o Antigo Egito, a China, a Índia, tinha aquele processo de servidão coletiva que, ao meu ver, e ao ver de muitos estudiosos, né, também era um tipo de escravidão. Pelo pensamento de Karl Marx,
atribui-se à história da Antiguidade Oriental um regime de servidão coletiva por parte do Estado. Esse mesmo pensamento, aplicado à história grego-romana, assinala a existência do modo de produção escravista. A escravidão era o elemento fundamental na estruturação da vida produtiva no mundo ocidental. Bom, é claro que isso foi mudando em diferentes sociedades, em diferentes épocas, e vamos tentar entender como que ainda existe isso, esse regime de servidão ou de escravismo, né? Se ainda existe no campo da lei, se ainda existe no campo da cultura e se ainda existe na nossa sociedade atual, né? Desde o princípio moderno até a nossa sociedade atual. Como nós vimos, né, o escravismo ele é entendido como apropriação do próprio trabalhador. As imagens são bastante claras, né? Como objeto, como ferramenta, algo que pode ser vendido, algo que pode ser comercializado. Faz parte da cultura do homem, desde que o homem passou a viver em sociedade. O comércio de pessoas tem sido constante nessa sociedade ocidental dita civilizada, principalmente nas colônias, né, aqui no continente americano, a América como um todo, e muitas sociedades europeias durante o período da colonização. Então, a apropriação do trabalho e da pessoa sempre foi vista como sinal de status. A pessoa sempre queria mostrar que tinha posses, que tinha poder, sempre andava junto com vários escravos, né? Era uma maneira de mostrar o poder econômico para a sociedade. O Estado sempre teve o seu papel na formação do escravismo. Isso é muito importante. Tá? O Estado, através de leis, através de normas, ele justificava o trabalho escravo e justificava também a posse de um ser humano pelo outro. Mas nos dias de hoje, pessoal, essa escravidão ainda existe? Pois é, pessoal. É claro que a gente não pode comparar como casos que a gente vê nos meios de comunicação da África, da Ásia, ou até mesmo da América no período colonial. As imagens que vocês estão vendo de trabalho infantil, de escravidão moderna, né, obviamente causam espanto, causam revolta, mas ainda assim, se você observa os países mais pobres pelo mundo, né, ele existe, evidentemente, porém não é da forma como nós vimos na nossa sociedade brasileira atual. Né? Hoje, o escravismo moderno, ele se manifesta de uma maneira mais disfarçada e, na maioria das vezes, à sombra do próprio Estado, tanto no meio rural quanto no meio urbano, pessoal. É muito importante a gente discutir isso daí. Muitas vezes você vê a reportagem de pessoas que foram libertadas pela polícia em determinada região, muito comum aqui no norte de Mato Grosso, muito comum no Pará, no Amazonas, a gente vê muita reportagem relacionada a isso. Né? Discutir o trabalho escravo é de suma importância para a nossa sociedade contemporânea. É necessário discutir essa questão do trabalho compulsório e vinculá-lo às lógicas sociais hegemônicas de determinados espaços. E para vocês que vão fazer o trabalho aí valendo nota, né, é importante fazer uma comparação desse trabalho compulsório com os nossos dias e com a nossa sociedade, com a nossa cidade, né? É necessário a gente refletir sobre esses aparelhos de pressão, sobre esses aparelhos de repressão na nossa sociedade. Eles existem, pessoal? Existem também aparelhos de repressão contra esse trabalho? É importante que a gente analise. Né? É importante a gente entender que existe uma série de limitações à dignidade humana. E nós precisamos entender que a dignidade humana ela precisa ser respeitada, em todas as esferas, e que o trabalho escravo, ele é o que? Ele inferioriza as pessoas, ele passa as condições funestas às pessoas. Bom, pessoal, essa aula foi um pouco mais longa do que eu esperava, mas ela é extremamente importante. Eu precisava concluir toda a linha de pensamento para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de fazer todas as anotações, né, de fazer o resumo, né, e qualquer dúvida pode estar deixando aqui nos comentários. Fiquem com Deus e até a próxima.